Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e parece que o jogo virou, não é, Botega? Pois é, o último episódio só era coisa ruim, só foram tragédias, agora o negócio vai andar, hein? Exatamente, hoje nós estamos reunidos então para mais um episódio da série Personagens da Bíblia, para continuarmos falando sobre José, agora como a segunda pessoa mais importante do Egito. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega, como a gente já comentou no episódio anterior, inclusive, Botega, deixa eu falar uma coisa pra ti. Link no post! Link no post. Primeiro, assim, vai bater recorde de link no post mais rápido, hein? Podia ter falado ainda antes na introdução, né? Já pensou? Nunca foi falado, acho. Frase de introdução, link no post. Link no post, episódio anterior. Previously em José, né, filho de Israel, e agora no Egito. Então, já vimos o nome de José, o significado, né? Então não precisamos mais falar sobre isso. Vamos pular direto lá pra parte que a gente fala os pontos importantes. Botega, episódio anterior nós paramos no capítulo 41 de Gênesis, versículo 46, onde nós lemos que José, ele tinha, né, já ascendido em sua carreira no Egito, veja ascendido, só, né? Ele era o quê? Uma tocha? É, a tocha humana. Era um lampião. Não, o lampião era o cangaceiro. Mas ele acendeu, né? Ele ascendeu em sua carreira, né? Ganhou até anel, né? Do faraó, veja só. Anel de sinete. Será que ele fez uma aliança? O faraó fez uma aliança com ele, né? Olha ali, hein? Ó, selou uma... É porque é o anel pra selar, né? Selar as cartas, né? Veja só. Mas vamos lá, continuando. Então a gente viu até o versículo 46, em que diz que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó como braço direito, vamos dizer assim. Mais importante que José, só o faraó e os deuses do Egito, né? Lá no Egito, né? Claro, porque pra José era Deus, né? Que não era do Egito, né? Era o Jeová, né? Mas, então diz lá que ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito, muito provavelmente, obviamente, claro que, consideravelmente, que para verificar como estavam todos os preparativos e começar a preparar para os anos de fartura que viriam a seguir, por conseguinte, dos 7 anos de fome que iria ter, né? Da profecia, obviamente, que foi profetizada através do sonho que o faraó teve por parte do que Deus falou para o faraó 2 vezes, inclusive, né? Proferido pelo faraó. A profecia que foi proferida pelo faraó. Isso. Então vamos continuar agora do versículo 47, a história segue o baile aí, Botega. O que acontece depois? Então, isso já eram 13 anos depois da história anterior, né? Então, a gente já vê que José já estava bem a par ali com o trabalho dele. E ele foi bater perna aí pra já falar pro pessoal cara a cara, né? Cada cidade já estava a par do que ia acontecer e de que forma que eles tinham que agir. E o interessante é que durante esses 7 anos de fartura, eles estocaram tanta comida que as medidas que eles normalmente usavam para medir os cereais já não eram suficientes. Então, eles nunca tinham visto tanto cereal junto, né? Já era superior a qualquer tipo de medida que eles tinham. Que medidas será que eles usavam, Botega? Sabe, talvez? Pergunta. Chegou a pesquisar isso? Não, cheguei a pesquisar, não sou muito dos acho que eles não...
Eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar que naquela época eles não usavam o modelo decimal, né? Eles usavam outro modelo, mas agora eu não tenho certeza se eram os egípcios. Que tinha um povo que eles usavam base 60, não sei se já ouviu falar. Nunca ouvi falar base 60. Mas a base 10, né, o decimal, eu sei que foi muito utilizado porque tu podia contar nos dedos das mãos, né, também, né? Isso. Mas agora fica a questão aí, né? Se alguém Seria souber... o que é um sextinal? Tipo, não sei. Sexadecimal, não sei. Seximal, não sei. Mas continuando então, o que José faz aí, além de explicar pra galera o que tinha que fazer? Então, uma coisa importante que também aconteceu durante 7 anos foi que os 2 filhos de José nasceram, né? Os filhos dele com Asenate. Asenate, é verdade. O S junto de 2 vogais tem som de Z. Vamos usar aula de português aí, né? Asenate. Na verdade, na NVI tá com Z. Então, não sei agora aí como é que fica. Aí. Olha só, hein? Lembrando que Asenate significa que pertence a Nit, né? Nit era a deusa egípcia, da mitologia egípcia, deusa da caça e da guerra, lembrando disso. E esses filhos nasceram na cidade de On, que também era conhecida como Heliópolis, né? Heliópolis é uma cidade até brasileira também. E essa cidade era onde que o pai de Asenate era sacerdote, o sacerdote Potífera. Então, só para situar, On fica a cerca de 30 km ao norte da antiga Mênfis. Talvez você já estudou Mênfis no colégio, né? Também é uma cidade dos Estados Unidos. E era a cidade principal do deus Sol, o deus Ra. Então, isso aqui é interessante que apesar de José viver no meio desses pagãos, né? Tem uma filha que inclusive tem uma mulher que era filha de sacerdote, né? Ele realmente não se juntava com esse povo, né? Não se assimilava com essa mesma cultura, né? Pois José deu o nome dos seus filhos nomes hebreus. Olha ali. Como a gente pode ver, os nomes dos 2 filhos não são nomes egípcios, né? Manassés, que significa esquecido ou causa para esquecer, né? Que significa esquecer a aflição que ele teve, né? Com os irmãos e todos esses problemas, que agora realmente parecia que o negócio ia engrenar. E Efraim, que significa frutífero, né? Pois Deus tinha feito ele prosperar aí na terra dos outros. Então quer dizer que antes veio Manassés, depois Efraim, faz todo sentido. Isso, depois isso vai ser importante, né? Que Manassés seria o primogênito aí dos dois filhos, mas a gente vai ver pra frente ali que alguma coisa vai inverter. Opa! Vamos. Aí então vem a parte mais bonita, digamos, da história de José, né? Porque começa a terminar os 7 anos de fartura e começar os 7 anos de fome no Egito, como o sonho do faraó ele tinha predito que ia acontecer os 7 e 7, né? Então, começando a acontecer isso, o pessoal começou a sentir fome, né? Começando ali, claro, com o pessoal do Egito e também, provavelmente, os arredores também já estavam sentindo isso. E aí foi, então, o momento em que o faraó pediu para começar a abrir as comportas dos estoques que eles tinham e começar a alimentar a população, no caso, alimentar não de graça, mas, claro, vender isso para a população. E o que... Depois a gente vai ver como isso ajudou aí o povo egito se tornar muito rico, né? Porque, imagina, todo mundo tinha que ir pro Egito para comprar comida. Isso, exatamente. Vinha gente de todo lugar, né? Não era só do Egito, né? Isso, o pessoal ao redor também estava passando fome e eles sabiam dessa história do Egito que estava vendendo comida, que o Egito tinha estocado toda essa comida. Aí, então, que entra a família de José na história, né? Então, Jacó e a família dele, que estavam lá em Canaã, ainda, já estavam começando a sentir fome. E aí, então, Jacó pede para enviar 10 dos seus filhos, né? Porque José já estava no Egito, tinha outros 11, e um deles ia ficar, que era Benjamim, que ele não queria perder outro filho de Raquel, né? Então ele manda os outros 10 para ir lá pro Egito e comprar comida para toda a família. Jacó também não gostava muito da ideia de que a família fosse para o Egito, né? Que o Egito sempre foi algo que o povo sempre foi para lá, né? Mas nesse momento aí não tinha muita escolha, né? Eles estavam num momento de muita fome e o Egito era a única opção para eles. Então vão lá os 10 filhos, tirando Benjamim e José, né? Então os outros 10. Chegando lá no Egito, eles precisam comprar os cereais de José, que era o governador, né? Olha só.
que coisa, né? O pessoal tinha que ir lá tudo comprar com José. E chegaram lá, se prostraram na frente de José e não reconheceram que ele era o irmão que eles tinham vendido há um tempo atrás, no episódio anterior. Até porque ele estava bem diferente, estava usando as vestes egípcias e tudo mais, né? Maquiagem que eles usavam, os egípcios, é bem diferente. Né? Isso, e até porque também eles achavam que José já tinha morrido. Então eles nem passavam na cabeça que aquele cara que estava na frente deles era o irmão deles. Ainda mais porque José falava com eles através de intérprete. Então ele nunca falou com o idioma hebreu ali nesse momento com os irmãos. Apesar de saber, né? Apesar de sim, mas quando José viu os irmãos vindo lá, ele já reconheceu eles. E é interessante que quando os irmãos vão lá e se curvam na frente de José, isso lembra ele daquele sonho que ele teve na adolescência lá, que os irmãos iriam se curvar perante ele. Exatamente. Só que daí José, vendo essa situação, sabendo que eles estavam ali para comprar comida e não tinham reconhecido ele começa a fazer umas pegadinhas com os irmãos aí para testar como é que estavam os irmãos, né? Porque o que dá para perceber em toda essa pegadinha que ele faz é que José estava meio que testando os irmãos para ver se eles ainda estavam estavam com inveja de Benjamim, né? Por ser filho de Raquel, ou se ainda tinha muita intriga, eram traiçoeiros, né? Isso, queriam testar a personalidade deles, se eles tinham se arrependido ou não. A primeira pegadinha que ele começa aí, ele fala que eles eram espiões e que eles tinham vindo ali da terra, de outras terras, no caso. Por que será que ele disse que eles eram espiões? Será que, digamos assim, ele costumava ver os irmãos girando bastante quando eles eram menores? Nossa, já é a segunda piada ruim que tu conta em menos de 10 minutos de episódio. É o recorde! Não. Sabe que tem que vir uma piada boa a cada 10 ruins, então ainda a gente tem mais uma 7. Tem mais uma 7, né? Eu continuo. Então, mas aí os irmãos tentaram explicar que na verdade eles vieram para comprar comida, que não vieram para espionar o Egito, e que eles todos faziam parte da mesma família, que inclusive o mais novo tinha ficado lá na terra junto com o pai dele e o outro dos 12 tinha morrido, né? O que mostra que eles realmente achavam que José tinha morrido. Então José diz que vai manter eles presos até que o outro irmão venha buscar eles, né, para comprovar que essa história é verdadeira e que eles não são espiões, né? Pois ele nesse momento, eles viram os 10 irmãos e não viram Benjamim, ele tinha medo de que Benjamim também tinha sido morto pelos irmãos, né? Talvez os irmãos também tinham ficado com inveja de Benjamim e ter feito outra emboscada para ele. Então ele fez essa armadilha com os irmãos para que ele tivesse certeza que Benjamim estivesse bem, né? Então até ele ali nessa traquinagem de José, ele fala pela vida de Faraó, né, para que os irmãos não suspeitassem muito do que talvez ele fosse hebreu, né. Mas depois de 3 dias que os 10 irmãos estavam presos ali, então José fala que teme a Deus e manda os irmãos levarem os cereais para a família, mas disse que ia manter um dos irmãos presos para que eles pudessem voltar lá e trazer esse outro irmão, né, trazer Benjamim para que provasse a história. Então ele ia manter só um preso e os outros iam lá para buscar o outro irmão. Então os irmãos conversando entre eles tentaram achar quem queria ficar, né, reconhecendo que essa angústia era por causa do que eles fizeram com José, né? Eles realmente reconheceram que eles estavam sofrendo esse tipo de coisa por causa do mal que eles fizeram antigamente. Eles tinham medo de que eles tivessem que pagar isso com sangue, ou seja, que José, no caso, o egípcio, ia matar o Benjamim, vamos dizer assim, né? Ia matar alguém, né? Sendo Benjamim ou sendo algum outro, né? Por causa do pecado que eles tinham cometido anteriormente. Mas o que eles não sabiam é que José entendia o que eles estavam falando, né? Que eles estavam ali discutindo sobre isso, porque, que nem eu disse, né? José estava falando através dos intérpretes, mas José estava de olho vivo ali no que os irmãos estavam falando. Então, só que José, ouvindo essa confissão dos irmãos, né, que eles tinham se arrependido disso, estavam com medo de que eles fossem ter uma retaliação do pecado dele, ele
Ele chora, né? Na verdade, ele se retira antes, né? Pra Isso, né, chorar. Ele não chora nenhuma vez na frente dos irmãos. Só depois que ele fala que... Não contando spoilers, né? Antes, assim, de os irmãos reconhecerem José, ele não chora nenhuma vez pra que ele não fosse reconhecido, né? Não, Isso, ele não sempre... dá bandeira, né? Isso, ele sempre sai pra chorar. E a gente pode ligar isso também com Jesus, que também Jesus chorou, né? Nesses momentos de aflição. Então, José pega Simeão, o segundo mais velho, para ficar preso lá, né? Porque Simeão foi um dos que participaram da venda, já que Rúben era o primogênito que queria salvar José. Se a gente lembrar lá do episódio anterior, Rúben era aquele que tinha dado a ideia de deixar José na cisterna, enquanto que depois ele voltava lá para buscar José. Então ele pegou o primeiro culpado, de certa forma, que era Simeão, né, o filho mais velho que teria a culpa maior. Então, José dá o cereal ali para os irmãos, para levarem de volta para a família, mas não só isso, ele pede para que o mordomo dele lá coloque o dinheiro, colocar o dinheiro que eles deram ali na bolsa junto com os cereais, e ainda mais uma comida para que eles voltassem com comida, né, não só com os cereais. Então, quando eles vão lá pra viagem deles, olham no saco de viagem e eles veem que a prata tava lá, e eles ficam com medo, pensando que isso seria tipo algum tipo de vingança divina, né? Que, digamos, o egípcio fez isso pra incriminar eles, né? Então, fizeram o trajeto de volta, chegando eles lá pra Jacó. Contaram toda essa história, dizendo que o administrador ali do Egito tinha sido rude com eles e que achou que eram espiões, que ainda um deles teve que ficar lá para testar a veracidade dessa história, e agora eles descobriram também que eles estavam, além do cereal, com dinheiro também. Então eles estavam morrendo de medo do que estava acontecendo, né? Que fosse algo de ruim acontecer com o Simeão. Então, será que o administrador ali, né, ia falar que eles eram ladrões e ia matar esse outro filho. E além disso, claro, falou que eles tinham que levar Benjamim de volta para poder comprar de novo e recuperar Simeão, né? Isso, só eles tinham medo que se eles fossem voltar lá, Simeão ia estar morto e ele ia matar os outros, né? Então eles estavam naquele, será que a gente vai e tenta garantir, digamos, o que o administrador falou, ou o que, né? O que eles fazem. Então, Jacó já estava achando essa história muito ruim, de que volta com o dinheiro, um tem que ficar lá, Benjamim tem que ir lá para libertar o outro, e ele não queria deixar Benjamim ir pro Egito, porque ele achava que ele ia perder mais um filho de Raquel, né? Então, ele disse, Simeão foi, né? Que se vire lá com o faraó, né? Riscou mais um da lista, né? Simeão, um a menos, né? Rúben até tenta ajudar a fazer que Jacó deixe Benjamim ir, oferecendo dois netos de Jacó, no caso, né? Os filhos de Rúben, para que Jacó matasse se não trouxesse Benjamim de volta. Tu imagina só, né? Olha, tem os meus filhos aqui, ó. Se por acaso o Benjamim morrer nessa viagem, tu pode matar os meus dois filhos como vingança, né? Olha, isso é uma coisa de cristão fazer, né? Mas eles não eram cristãos, eles eram israelitas. Eles eram judeus, hebreus, sei lá, né? 2 por 1, né? Tá certo. Pra ver como o Benjamim era valioso, né? Valia dois filhos de Rúben. Mas mesmo assim ele não se convence, né? Não, ele não gosta dessa história aí, não. Ele disse, Simeão já morreu, já era. Já era, um a menos pra pelo menos comer de cereal, né? A gente consegue durar um pouco mais com esse cereal agora, pelo menos. E é interessante, Botega, que, digamos assim, quando a gente lê isso aí, dá a entender que José fala assim, vocês vão lá, deixa lá e volta, né? Tipo, a gente tem essa percepção inicial. Mas como eles voltaram com todo o trigo e tudo mais, né? Não valeria a pena eles voltarem logo. Tanto que eles acabaram não voltando, mas creio eu, mais porque o pai disse que eles não podiam voltar. Então, passou-se um bom tempo até que, digamos assim, acabasse aquele trigo que eles compraram no Egito, e eles precisavam, agora nós temos que comprar mais, né? E daí então, que daí eles iam comprar mais, eles sabiam que eles não podiam comprar mais se não tivesse Benjamim.
E aí, então, eles iam ter que convencer o pai. Só que é interessante que todo esse tempo, o que aconteceu com o Simeão ficou lá no Egito, preso, né? Pro Simeão eu acho que tava uma maravilha, né? Porque sim, tava uma maravilha. Apesar de tu estar numa prisão, que não deve ser a melhor coisa do mundo, tá numa prisão, mas ele não tinha que se preocupar com comida, né? Mas os Simeões, a gente vê ali, que quando eles voltam lá, Simeão diz que ele foi bem tratado, né? Ele não foi maltratado, assim, né? Sei lá, chicoteado e tudo mais. Ele foi bem tratado, então cuidado ele foi. Então ele não passou fome, pelo menos, né? Tava melhor que os outros irmãos que ficaram lá, sei lá quanto tempo, se preocupando com o irmão, né? Só que assim, parece que Israel ali, Jacó, ele não lembrou que os filhos tinham dito, porque ele chega lá e diz, volta lá pra comprar mais. Só que daí Judá diz, olha, o cara foi claro, se a gente não voltar com Benjamim, já era Simeão, se já não se foi, e ele não vai vender pra nós. Ele vai dizer que a gente é espião, então sem Benjamim não dá. Que aí ele, seria mais uma comprovação de que eles seriam espiões, né? Porque não tá levando Benjamim. Só que tu vê como o tempo passou, né? Que Jacó já nem lembrou mais que tinha que levar Benjamim lá no negócio, já, Simeão já morreu mesmo. Só que, porque me parece que às vezes as pessoas têm uma rotação, como é que é, é tanta troca de gente, troca de faraó, as pessoas morrem tão fácil nessa época que, daqui a pouco o cara morreu, já tem outra pessoa lá, ou daqui a pouco tu vai comprar em uma outra cidade lá, é outra pessoa que tá vendendo, nem vai lembrar disso, né? Mas não passaram muitos anos, porque são 7 anos de fome, né? Sim. Então tem que ser nesse período ali. Tem que ter começado a fome, tem que ter acabado os estoques de Israel, para eles terem ido lá, compraram, aí voltaram, passou um tempo que acabou esse estoque ali também, e tudo dentro dos 7 anos, né? Então a gente tem que lembrar disso. Isso, não foram muito tempo, né? Mas foi o suficiente para Jacó esquecer de Simeão, né? Mas enfim. Bom, já tinha esquecido quando falaram, né? Eu disse, eu não quero mais ser o de Simeão. Benjamim tá aqui comigo, tá bom. Então, que nem tu falou, né? Judá lembra Jacó que ele tinha que levar Benjamim, né? Que o cara lá do Egito não ia querer que eles voltassem lá sem outro irmão. E Judá então faz uma proposta para Jacó dizendo que cuidaria pessoalmente de Benjamim e que se algo acontecesse com ele, Jacó poderia culpar Judá pro resto da vida, né? Dessa vez, Jacó parece que aceita, né? Não tinha que matar ninguém, não tinha que matar filho de ninguém, ia só precisar culpar Judá. Esse negócio de culpar aí, ele já estava culpando todos eles por causa da morte de José, culpar mais um não ia ser muito problema, né? Então, Jacó, para tentar dar uma ajudada, né, que, digamos, eles vão lá chegar, já ficou Simeão lá, já levaram cereal sem pagar, né, acham que é espião, tem que levar Benjamim. Então, pelo menos, leva o que a gente tem aqui, que talvez isso ajude a eles, né, o cara lá aceitar esse plano aí, aceitar esse engano, né? Esse engano aí. Então ele diz, leva aqui as especiarias, né, todo o dinheiro que eles tinham em dobro, né, e mais aquele que foi restituído ali por engano, né, eles pagariam pelo cereal em dobro e eles levariam a prata que foi colocada lá no coisa, ou seja, digamos, eles pagaram o cereal, pagariam 3 vezes o cereal, né? Porque eles pagariam aquele que eles não pagaram outra vez, mais esse, mais o dobro, né? Então, seria de certa forma todo que sobrava, tudo que restava lá do povo deles ali para tentar reaver Simeão. Então, porque Jacó já estava super pensando. Aqui reaver Simeão era para poder comprar trigo, isso sim. Para comprar comida de boas, né? Então... É pra conseguir comprar, porque senão não ia conseguir, né? Jacó já tava super pessimista, né? Já achava que ia ser uma tragédia, mas ele de qualquer forma faz uma oração, né? Ali no capítulo 43, né? Pra que eles possam voltar com segurança. Aí, beleza, a galera foi pra lá, né? Chegando lá no Egito, e José viu que Benjamim tava ali com todos eles, pediu que seus irmãos entrassem, porque eles iam almoçar com José. Imagina só, né? Os caras chegam lá, aí achando que o cara aí, o administrador do Egito, ia xingar, sei lá, falar que era um espião, que tinham roubado, alguma coisa assim. Chega lá, não, vem aí, galera, vamos almoçar aqui na minha casa, né? Mas mesmo assim eles ficaram com medo, porque eles pensaram que, era uma cilada, né? É uma cilada, Pedro. O cara tá trazendo nós aqui na casa dele, porque aqui ele vai ter controle sobre a gente. Vai cortar nosso pescoço.
vai poder fazer o que ele quiser, vai ficar até com os nossos jumentos e tudo mais. E daí eles até perguntaram pro administrador da casa de José, que no caso, lembre-se, quando José estava na casa de Potifar, ele era o quê? O administrador da casa. Então agora José tinha seu próprio José. O Josézinho. O mini José. E aí pediu, olha, a primeira vez que a gente veio aqui, deu todo aquele rolo lá da prata e tudo mais, não foi culpa nossa, nós não sabia e tal. E aí o que o administrador diz? Fiquem tranquilos, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou o Simeão à presença deles. Então tu vê, o cara tava dizendo assim, olha, vocês pagaram. Se tinha prata na bagagem de vocês, não veio de nós. Né, não veio da gente, porque o que vocês pegaram a última vez que vieram aqui tá pago, vocês não estão devendo nada, né, pra tranquilizar eles e tudo mais. E uma coisa interessante é que mostra que o mordomo de José, ele era egípcio, né, mas ele foi influenciado pela fé de José, né, que ele fala como alguém que talvez tenha se convertido realmente, ou se pelo convívio com José, ele falava aquilo, pois provavelmente José falava muito. Ou porque José mandou falar. Isso. Não mostra ele como alguém repetindo algo de José, mas como se fosse alguém que tivesse realmente fé em Deus, né? Então parece que José era um influenciador muito bom, né? Cara que convertia a galera. E realmente, né, ele fala ali que para eles estarem tranquilos que isso é coisa de Deus, né? E vai lá e traz Simeão lá com eles para que tomasse uma água, lavar os pés lá, dar a ração para os jumentos, ficar bem tranquilo, bem de boas lá, né, sem preocupação. Nisso os irmãos preparam aquele presente que eles tinham levado para José. E quando quando José chega, é recebido então pelos irmãos prostrados mais uma vez, né? Como ele faz a clássica pergunta: e a família, como vai? Pois é, né? E é interessante, né? Ele já pergunta do pai, né? Se tá vivo, se tá bem, né? Provavelmente ele já sabia que a mãe já tava morta. E eles respondem que tava ou porque boa, né? Ele não queria saber da mãe, né? Tipo, que talvez a mãe, mãe é secular, né? E responde lá que tá de boas, né? Jacó tá vivo e tá bem, né? Então José já tá sondando ali a galera, né? José então vê também Benjamim, né? Pede se esse era o irmão mais novo. Os irmãos confirmam que era. Nisso, então José fala: Deus te conceda graça. O que era estranho pra eles, né? Um egípcio falar tanto de Deus, né? Já o mordomo já falou de Deus, aí agora o administrador também fala que dá essa bênção a Benjamim. E imagina, aí José dá aquela saidinha de novo pra dar mais uma chorada, como de costume, né? Já tava, sempre quando tá na presença aí dos irmãos, ele se emociona bastante. Uma coisa interessante que acontece depois é que eles servem 3 almoços, né? Não sei se tu reparou isso no texto, mas as pessoas comiam separados lá, principalmente pelo fato de que os egípcios não comeriam com povos estrangeiros, então tinha uma mesa para os egípcios ali, as pessoas da casa de José, os ajudantes, sei lá quem estavam ali, uma mesa para os estrangeiros, com a comida, cada um com a sua comida própria, e uma mesa só para José, por causa do cargo dele, que pessoas de cargo alto não comiam junto com os serviçais, né? Então, imagina uma sala onde tu tem 3 mesas, 3 comidas diferentes, cada um com a sua comida e cada um com a sua mesa, né? E mais uma coisa interessante, que José já estava começando a dar umas pistas aí para que eles talvez lembrassem ou percebessem que ele era José, né? Que ele colocou os irmãos na ordem de idade, né? Isso impressionou eles por saber dessa ordem, né? Mas ainda assim não foi suficiente para que eles descobrissem que era José. E outra coisa que aconteceu ali nesse almoço foi que a porção que davam de comida a Benjamim era 5 vezes maior que dos outros irmãos, né? Isso José mais ou menos fez para testar, ver se os irmãos tinham algum tipo de inveja ainda de Benjamim, né? Que provavelmente Benjamim também seria como José, o filho preferido, que ganhava que é o último filho que sobrou de Raquel, né? Então, obviamente, ele é preferido. E também é interessante notar, Botega, que apesar de eles não comerem na mesma mesa, a comida que foi servida pros irmãos de José foi a comida da mesa de José. Então... Era comida de hebreu, né? Era comida... Isso, exatamente. Então, também não ficou... Acho que ele não caiu muito a ficha pra eles nisso aí, não. Era um negócio muito
muito estranho, né? Tipo, só tá acontecendo coisa estranha. Por causa que nem tu falou, né? Era diferente por causa do sistema de castas lá que tinha no Egito, né? Então, que nem assim, os pobres não podiam comer com os ricos, né? Então, os servos não podiam comer com alguém de alta posição. Mas, o José não é só porque ele era de uma alta posição que ele não podia comer com os outros, mas também por causa de ele ser hebreu. E aí, ele ser um pastor e nômade. Por causa disso, eles consideravam que a pessoa era, digamos, uma pessoa sem instrução, uma pessoa vulgar, uma pessoa burra, entendeu? Isso. Porque pros egípcios, só eles eram superiores, né, em posição social, eles eram inteligentes, né, eles tinham tecnologia e tudo mais. Os hebreus eram, né, qualquer coisa. E os irmãos, não por serem hebreus apenas, mas também porque eles eram estrangeiros e pastores. Então também, eles eram considerados de classe inferior, né, eles eram considerados também, tipo assim, menores que qualquer egípcio, até mesmo daqui a pouco até que os servos egípcios, né? Tipo, que nem tinha o serviçal ali o administrador da casa egípcio ali, provavelmente ele é considerado maior que os irmãos de José, né? Só porque eles eram estrangeiros, né? Então o cara era egípcio, ele era mais inteligente, né? O cara é bom, né? A gente vai ver isso também depois, ali mais pra frente, quando a família de José chega no Egito também. Mas a gente chega lá, a gente vai relembrar essa etapa. Muito bem, Botega, então a gente vê ali que ocorreu toda essa festança aí, José pode perceber que eles não brigaram com Benjamim, né? E aí o que José faz? Ele pega e arma mais uma artimanha contra seus irmãos, né? Mais uma pegadinha. Ele fala pro seu administrador da sua casa, né? Que a gente já percebe que ele era um cara de confiança e também um cara que ele era de bom senso, né? Que ele entendia o que José estava fazendo. Provavelmente, claro que ele deve ter falado mais coisas pro administrador, mas o que ele pede? Diz, vai lá, enche a bagagem desses caras aí com mantimento e coloca toda a prata de volta de novo, né? Só que daí ele pede mais uma coisa, Botelho. Não só isso, né? Não só a prata de volta. O que ele faz na bolsa de Benjamim? Na bolsa de Benjamim, né? Ele manda colocar a taça de prata dele, né? Junto com o resto da prata e o trigo que ia ficar na bolsa do Benjamim. E o cara fez tudo exatamente como José tinha mandado. A taça de prata, a taça do governador ali, do administrador do Egito, ela tinha um significado místico para os egípcios, né? Depois a gente vê ali no verso 5 do capítulo 44, que também era tipo uma ferramenta pelo qual os egípcios faziam adivinhações, né? Então ele tinha todo esse misticismo, por isso era tão importante essa taça de prata. Né? Exatamente, ela também era um símbolo de autoridade para José, né? Então quem tinha essa taça era alguém de autoridade, né? Só que, claro, o que nem tu falou ali, Botega, ela era usada pelos egípcios, que digamos, eles diziam que tinha poder, então o cara olhava, botava água ali, olhava ali as bolhas, o reflexo e tudo mais, tentava adivinhar o futuro, mas só que a gente sabe que José não precisava disso, porque José tinha Deus, né? Então isso. José não usava a taça. Mas José usava muito dessa questão egípcia, né? Ele conhecia a cultura egípcia porque ele se utilizava desses miticismos sem ele se envolver com isso, né? Ele sabia da importância do copo de prata, mas ele provavelmente, né, não usava isso na forma mística. Exatamente, isso que eu ia comentar. Então ele coloca lá na bolsa de Benjamim. E aí quando os seus irmãos vão embora, eles estão indo, já estão se afastando da cidade, José pede pro seu administrador ali, diz, vai atrás dele, alcança eles e diz que eles fizeram besteira, né? E aí foi o que aconteceu. Ele diz, olha, vocês estão retribuindo o bem com o mal, né? Por que vocês estão fazendo isso com o meu senhor, né? O bem com o mal? Retribuindo o bacon mal. Agora você está com as piadinhas infames. Mas então, eles dizem lá que eles não fizeram nada de errado, né? Só que a gente descobre ali que eles fizeram, né? Até eles falaram assim, se algum dos seus servos for encontrado com a taça, né? Morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor, né? E aí o administrador diz, beleza, tudo certo. Ali por isso eu disse que o cara é sensato. Porque eu esqueci, o José...
ele não queria matar os irmãos, né? E eu acho que o administrador sabia que eles eram irmãos de José. Ou não, mas eu digo sensato porque José não mandou matar os caras, né? Porque o administrador diz o quê? Concordo, somente quem for encontrado com eles será meu escravo, os demais estarão livres. Então os irmãos de José disseram, olha, o cara que for achado vai morrer e o resto vai ser escravo. Aí o cara diz, beleza, mas só quem for encontrado não vai morrer, vai ser escravo, entendeu? Então o cara, ele meio que entendeu qual que era a ideia de José, a artimanha aí. Era um cúmplice perfeito esse administrador aí. Isso. O mordomo, como a gente viu lá quando José era o mordomo, né, da casa de Potifar, a gente via que tinha que ser uma pessoa de confiança. Então acredito que esse mordomo também era uma pessoa, tipo, o braço direito de José, em que José confiava e falava tudo pra ele. Então talvez ele sabia que eram os irmãos de... Não fala a história se ele sabia ou não, né? Mas ele, que nem tu disse, ele era sensato o suficiente pra saber, ó, José não tá fazendo esses trambique aqui pra matar os caras, né? Ele tá fazendo porque tá querendo testar a índole da galera. Exatamente. Então ele faz lá vasculha, né, dos pertences e achou lá nas coisas de Benjamim. E nesse momento é interessante que os irmãos todos eles rasgam suas vestes, né, e eles vão todo mundo voltar pra cidade. É algo ruim pros hebreus, né, tu roubar não Exatamente. É uma coisa que Deus aprova. Isso, mas eu acho que assim, o fato deles rasgarem as vestes não é nem pelo fato, digamos, Benjamim roubou, mas o fato que o ato de rasgar as vestes é quando tá em grande angústia, né, tá muito triste. E é uma forma de tu demonstrar essa tristeza, né? Só que eles ficaram... Imagina só, tipo... Ó, esse é o filho mais importante pro nosso pai. E foi encontrado justo na bagagem do Benjamim. Então, eles ficaram loucos, né? Tipo, agora o que vai ser da gente? Nossa, tava que tristeza, quase conseguindo voltar, são e salvo. Exatamente. Aí acontece isso, né? Provavelmente algo bastante angustiante pra eles. Vai acontecer alguma coisa com o Benjamim agora, o que a gente vai fazer, né? Só que assim, eles não sabiam que era José, né? E quando eles chegam lá na casa de José tava lá esperando, porque José sabia que eles iam voltar, né? Eles se lançaram ao chão, né? Mais uma vez cumprindo pela terceira vez o sonho de José. Exatamente. E aí José pergunta, o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tenho poder para adivinhar? É isso que assim eu digo, ele usa bem dessa questão egípcia aí, né? E também do posto que ele tinha, né? Ele era um cara que adivinhava as coisas, né? Se fosse um egípcio. Exatamente. Então, é interessante, Botega, que eles não sabem o que dizer, né? Só que ele diz assim, Deus trouxe... O Judá, né, responde, Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. E eu entendo nisso, Botega. Talvez eu possa estar viajando ou não. Mas quando o Judá fala isso, Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos, ele não tá falando sobre a questão deles terem roubado ou não, porque eles sabem que eles não roubaram, né? Eles sabem que eles são inocentes disso. Só que eles estão colocando, estão dizendo, olha, Deus está nos punindo pelo que a gente fez com José, né? Muito tempo atrás. Então, Judá, digamos assim, totalmente ele se demonstra arrependido perante José. E aí eu acho que esse foi um ponto crucial para José saber que os irmãos tinham mudado, né? Isso. Porque o administrador ali, o mordomo, ele tinha falado que só aquele que tinha roubado ia ser escravo, mas aí Judá, ele realmente demonstra a culpa dele com a questão de José e fala, né, todos vão ser escravos, né, demonstrando realmente que os irmãos estavam todos unidos desses, eles não iam deixar simplesmente Benjamim ali e dizer, beleza, então fica com Benjamim como teu escravo, a gente vai voltar lá para levar o cereal, né. E outra coisa interessante é que Judá toma a frente, né, mesmo sendo Rúben o primogênito, então a gente vê mais uma vez como o Rúben não sai pra nada ali, né. Mas mesmo assim demonstra ali, né, que ele tava querendo se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar. E daí José diz assim, não vou escravizar todo mundo, né? Só com quem foi encontrar a taça. Os outros vão voltar pra casa do pai. E Judá insiste, né? Não pode fazer uma coisa dessas, porque... Ele conta toda a história daí do que tava acontecendo, né? Isso, daí ele fala do pai, que ele já tá idoso, ele fala sobre a questão do filho caçula, que é muito importante pro pai. Que eles não podiam voltar sem o caçula agora, né? Exatamente, fala sobre a questão do irmão que morreu, que tá na frente dele, que ele não percebeu. E essa súplica que ele faz aí realmente é algo que desarma José, né? Deixa ele realmente bem tocado, né?
vê realmente que os irmãos estão unidos, eles não estão com inveja de Benjamim, eles estão ali fazendo de tudo para que a família continue unida, né? Exato, então ele explica toda essa questão e ele diz, agora, se a gente voltar pro nosso pai, né, sem levar o Benjamim conosco, certo que nosso pai vai morrer de tristeza, né, provavelmente ele vai primeiro rasgar as suas vestes, né, demonstrando angústia, vai jogar a terra na cabeça, e aí depois vai morrer de tristeza, né. Isso. Um ataque cardíaco no velho. E aí ele diz mais, ele diz assim, e aí eu acho que também isso provou mais ainda pra José. Ele diz, eu mesmo garanti a segurança do Benjamim pro nosso pai. Se eu não trouxer de volta o Benjamim, eu vou suportar essa culpa pelo resto da minha vida. Então por isso que ele se coloca no lugar, ele diz, deixa o Benjamim ir, ou aprisiona todos nós, não fica só com o Benjamim sozinho aqui, né? Como é que a gente pode voltar pro nosso pai sem Benjamim? Se a gente voltar, nosso pai vai morrer, né? Não vai viver mais. Então por isso que... Era melhor ser todo mundo escravo ali do que eles terem que voltar com a culpa de perder Benjamim na viagem. Isso aí. E depois de ver toda essa cena, o que José faz, Botega? Então José é tocado por toda essa demonstração de que os irmãos tinham realmente se arrependido do que eles fizeram com José. Então José pede para que eles fiquem a sós, né, só José e os irmãos, e ele então abre o jogo chorando, né, dessa vez chorando na frente dos irmãos. José, ele fala quem ele realmente era, né, que ele era o irmão deles, e reconhece a soberania de Deus nessa jornada de que José teve que passar, né, para que pudesse então agora salvar a família da fome. Então ele coloca a Deus a graça, né, desse problema aí. Os irmãos então, imagina, né, ficaram sem palavra, porque já fazia 22 anos que não viam José e, tipo, ficaram ali estátua, sem saber o que estava acontecendo direito. José então fala que eles fossem lá para Jacó e buscassem todos para viver ali com José em Gozém. Não sei como é que tá em português, se é Gozém também. É, Gozém. Mas é interessante, Botega, só te cortando aí, que o choro de José foi tão alto, só pra comentar, que os egípcios ouviram e isso aí se espalhou, foi até o palácio do faraó, né? Então até o faraó ficou sabendo que José tinha reencontrado seus irmãos, né? Só pra fazer um adendo aí, né? Faz um adendo. Porque José, ele era um cara que chorava bastante, assim como o seu... Lembra que eu falei no episódio anterior que tinha uma semelhança entre o pai e o filho, né? Que eles eram bastante chorões, né? Então, momentos de alegria e de tristeza. E esse é o momento que eu falei lá que era o momento de alegria. Ele tava vendo seus irmãos, ele tava finalmente falando tudo, e ele tava principalmente perdoando, né, seus irmãos, dizendo, olha, tá tudo certo agora, né? Ele reconhecia que isso foi algo que Deus fez acontecer para que eles pudessem hoje estar salvando a família da fome. E mais um adendo, Botega, rapidinho. Isso, lembra que eu falei lá que não poderia ter passado muito tempo da volta, porque tinham 7 anos também? No versículo 6, agora eu li novamente, lembrei, e diz assim, já houve 2 anos de fome na terra, José falando, né? E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Então, da primeira visita dos irmãos até esse momento, só tinham se passado 2 anos, né? Foi o suficiente, né? Então, digamos assim, pode ser que passou, eles foram, sei lá, começou a fome, passou uns 5, 6 meses ou menos, né? Aí acabou a comida, eles foram lá, passou mais uns 8, 9 meses, aí eles foram de novo, sei lá, né? Uma coisa assim pode ter acontecido. Temos aí as datas exatas, mas mais ou menos isso. Mas continue, Botega. Mas começou a fome, quando começou a fome no 7º ano, não precisava esperar 5 meses, né? Não era tipo, agora acabou a comida. Não, mas é que provavelmente... que tem... Não sei, daqui a pouco eles tinham um estoquezinho pra eles, né? Ou não, né? Entendeu? Depende muito, né? Bom, né? Também pode ser. Pra precisar de ir de Canaã até o Egito, que não é perto, né? Eles não vão de carro, eles realmente precisavam tá precisando. Dá uns 400, 500 quilômetros pra mais, hein? Bastante. Sim, Moisés demorou 40 anos pra atravessar, né? Tá bom. A gente sabe que demorou menos de 1 ano dele sair do Egito pra chegar até Jericó, né? Mas ele não entrou. Mas enfim,
Aí então José propõe aos irmãos que eles viessem todos e morassem ali nessa área, nessa tal de Gozém, que era um lugar que ficava a nordeste do delta do Egito. Você provavelmente estudou isso nas aulas de história, geografia no ensino fundamental, onde que era o delta do Egito. Então isso ficava mais ou menos ao nordeste disso, que era um lugar ótimo para produção de pastagens, né? Já pensando, José já sabia da região e sabia que aquela área seria um bom lugar para colocar os rebanhos do pai dele, da família dele. E é interessante que isso demorou 400 anos, né, para que os judeus saíssem ali desse ponto. Então passaram 400 anos eles vivendo nessa área de Gozém, né? Depois que chegaram lá, né, no caso. Então, você pode ver lá em Êxodo 8, verso 22, que eles ainda viviam nessa área onde que José estava oferecendo. Então, aí depois disso tudo, José abraça os irmãos, né, chora junto com eles, né, e começando, é claro, pelo Benjamim, o filho preferido, foi abraçando cada um e chorando junto de cada um. É interessante, Botega, também, já que tu estava fazendo as comparações com Cristo, né, assim como Jesus, José também perdoou aqueles que tinham feito mal para ele, conhecendo que era o plano de Deus. Isso. E também José, assim como Jesus, ele salvou a sua nação, né? Versículo 7 ali do capítulo 45, né? Isso. Diz, olha, Deus me enviou à frente, né, para o livramento de você. Isso. Né? Temos muitas ligações com Jesus. E isso mostra, né, que José estava realmente perdoando os irmãos, apesar de tudo que foi feito. E os irmãos, a gente vai ver mais pra frente que os irmãos ainda tinham uma pulga atrás da orelha, né? Eles aceitavam o perdão de José, mas ainda achavam que José ia retaliar a qualquer momento. Mas enfim, então, que nem tu disse, né, o faraó acabou ouvindo, né, que ali parecia que a fofoca rolava solto. O faraó soube que os irmãos de José estavam ali, né, e o próprio faraó fala que José tinha feito aquele plano de levar os irmãos dele para Gozém, mas quando ele foi ali falar com o próprio faraó, né, fala para que a família dele venha morar no melhor do Egito, né, ele ainda fala. Como o faraó tinha grande apreço pelo José, né, ele dá a melhor parte do Egito para que a família dele viesse morar. Então José nem precisou pedir aonde que ia ficar, ou se ia precisar, ou se o que ia acontecer. O faraó já ofereceu isso, né? Vendo como Deus prepara todas as coisas ali. José ainda fala para os irmãos para que eles não briguem durante o caminho, porque teria muita história pra contar pro Jacó. Imagina chegar lá, olha, então, sabe que a gente achou que ia ser morto lá? Não fomos. E pelo contrário, na verdade a gente descobriu que José tá lá. Aí imagina Jacó, ele deve pensar, tá, mas 20 e poucos anos atrás, vocês me entregaram a roupa de José dizendo que ele tinha sido comido por um animal. E agora tu vem me dizer que o cara é o governador do Egito. Essa história não faz sentido, né? Então eles iam ter que provavelmente contar os crimes deles, dizendo, olha, na verdade, a gente vendeu o teu filho aí para uns caras, e ele acabou caindo lá no Egito, né? Então... Tanto que Jacó não acreditou, né? E ele só foi acreditar quando eles falaram toda a história, tudo que José tinha falado, tudo que aconteceu com José, e aí ele viu as carruagens que José enviou, e aí tudo mais, aí ele disse, não, então é verdade, meu filho tá vivo. Pelo menos foi um bom motivo para confessar o crime, né? Aquele negócio, tipo, tu fala um negócio ruim, mas com um negócio bom junto, né? E o cara nem ficou chateado. Não, beleza. Se José tá vivo, então tá bom, né? Então, que nem ele viu ali toda essa fartura que veio com os filhos ali depois, e aí realmente conseguiu acreditar que ele ia poder ver o filho dele antes de morrer. Então, aí o pessoal juntou todos os trapos e partiu o Egito, né? No meio do caminho, então, Jacó para na cidade de Berseba, né? Onde ele oferece um sacrifício. Esse era o local favorito de culto de Abraão e Isaac. A gente pode ver isso em Gênesis 21, dos versos 33 e 26, do verso 25, né? Onde que Abraão e Isaac também tinham feito culto a Deus lá. E, em visão, Deus aparece a Israel, ou Jacó no caso, e fala que ele ia ficar, para ele ficar tranquilo para ir para o Egito, porque Deus estava cuidando dele, estava com ele e ia fazer uma grande nação lá, né? O povo ia ser próspero lá. Além de que ele iria morrer em paz ao lado de José. Então, se Jacó tinha qualquer problema de ir para lá, ele já ia estar tranquilizado após essa visão aí que Deus mesmo estava confirmando isso para ele, né? Então o pessoal foi para o Egito e eles ficaram lá
430 anos, que a gente, depois de toda essa história, isso dura 430 anos em que o povo fica lá até o tempo do Êxodo, que era então foi de 1875 a.C. até 1445 a.C. E agora a gente está no capítulo 46 de Gênesis. Exatamente. Faltam 4 capítulos para o final dessa história, dessa novela. Exatamente. E o que tem no capítulo 46? Então no 46 tem isso que tu já comentou, Botega. Depois ele vai fazer toda uma genealogia ali, né, de quem foi pro Egito. E aí a gente pode contar ali 70 pessoas, né, incluindo os 66 que são mencionados aí no versículo 26, né, mais o Jacó, o José e seus 2 filhos. Só que, claro, não é contado muitas mulheres, as noras e tudo mais. Então, provavelmente muito mais que 70 hebreus começaram a vida lá no Egito, né? Eram 70, digamos, patriarcas, né? Vamos dizer assim, né? Claro, conta também alguns filhos aí, homens e tudo mais, porque não era 70 filhos de Jacó, não. Só eram filhos de filhos e assim isso. Por diante. Então, assim, contando José e os 2 filhos, então chegava a 70, né, pessoas lá. Homens influentes. Homens influentes, né, lá no Egito. E Jacó, quando eles estão chegando lá, ou Israel, né, a gente percebe que sempre é citado Jacó, né, nunca é citado Israel, quase. Poucas vezes é citado Israel. É citado mais Israel, assim, quando é sentido de patriarca, assim, né, coisas mais com promessas e tal, e é citado Israel. Exatamente. Então ele envia o Judá à frente dele, né, pra saber como é que eles iam ir pra Gozém, como é que... pra pegar o mapa. Como é que faz as coisas lá, tipo, chega, bate na porta, como é que é, qual que é o lugar que eles vão ficar, uma tenda, como é que fica? A escritura do terreno, onde é que tá? Tipo, é piada, é pegadinha, isso aí? Manda Judá à frente pra pegar a chave. Mas daí quando ele chegou lá, o José já tava esperando, né? Foi tipo, eu acho que José sabia que eles iam vir logo, né? Ele já triangulou ali, né? Enquanto Judá foi, aí pegou o mapa e José já foi à frente, já esperou eles lá e já fechou. Se encontraram lá em Gozém, eu imagino como é que foi o momento, né, deles, tipo assim, é que nem aqueles programas do Gugu, né, de volta pra minha terra, encontrando família e tudo mais. Encontrando o irmão José perdido depois de tantos anos. E aí, no versículo 30, ele fala de Israel. Israel disse a José, veja só, que daí parece que tem mais, né, uma autoridade, né, agora eu já posso morrer. Agora eu posso morrer. Agora já posso morrer, Israel. Imagina só, o cara não vê o filho há tantos anos, chega na fila. 20 e poucos anos. Né? Meu filho amado, agora eu posso morrer. A primeira coisa que o cara fala, né? 20 e poucos anos sem ver o filho, aí vê o filho, já posso morrer agora. Eita, talvez não foi a primeira coisa que falou, porque eles, né, choraram juntos e tudo mais, toda aquela história, tempo, né? Mas é interessante aí, Botega, que José, ele fala pros irmãos, pra família, pra todo mundo, e diz assim, ó, vou lá falar pro faraó que vocês todos viviam em Canaã, vocês chegaram aqui em Gozém, tá? Eu vou dizer que os homens são pastores que cuidam dos rebanhos e trouxeram junto as ovelhas, os bois e tudo mais. E aí quando o faraó chamar vocês, ele vai perguntar, no que vocês trabalham? Vocês têm que dizer, nós cuidamos de rebanhos desde pequenos como os nossos antepassados. Porque daí ele vai deixar vocês ficar na região de Gozém, porque é onde os pastores ficam. Por causa que lembra que a gente falou lá que os pastores, eles eram desprezados porque eles eram vistos como menos inteligentes, eram vistos como pessoas assim de pouca cultura, vamos dizer assim, pelos egípcios. Então, por isso, eles ficavam separados, né? Então, a região de Gozém ali, provavelmente, então, é uma região que eles podiam ficar. Que também era a região lá que o faraó disse que eles iam poder ficar, né? Então, eles tinham que deixar claro que eles eram pastores, né? Que eles eram as pessoas aí mais humildes, vamos dizer assim. Jacó sabia que se deixasse ali no meio dos egípcios, a identidade do povo de Deus, ele ia se perder no meio aí com todo o paganismo egípcio. Então, ele já tenta proteger o povo dele, já armando essa estratégia, né? Que de certa forma é o que acontece muito tempo depois, não é? Isso. Então ele faz isso mesmo, né? Ele já arma com os irmãos ali essa forma de se introduzir ao faraó, porque ele já conhecia qual eram os procedimentos ali da corte, né? Ele sabia que eles precisavam ir lá, digamos, pedir permissão. Então ele levou os 5 irmãos dele, não fala quais que eram, mas 5 irmãos foram junto com ele para pedir permissão ao faraó para habitar ali na terra
onde que o próprio faraó tinha falado que era para habitar. E depois também José apresenta a Jacó o faraó a Jacó. Então Jacó abençoa o faraó em nome de Deus pela generosidade que ele teve, a provisão ali, toda essa questão que o faraó estava cuidando da família, né? Jacó já mete uma bênção apostólica aí pro faraó. Imagina assim, tipo, é como tu chegar na frente, tipo, de um ateu e dizer assim, que Deus te abençoe, meu filho, sabe? Mais ou menos isso que aconteceu, assim. Tipo, mas só que a gente tem que entender que, assim, pra Jacó, os deuses do Egito, eles eram pagãos, né? Tipo, eram piores que o deus dele. Mas, para o faraó, eu entendo assim, que eles tinham os deuses deles, mas como eles eram politeístas, eles também acreditavam no Deus de Jacó, né? Tanto que muitas vezes eles falam no Deus de Jacó, mas o que eles não criam que era um Deus só, era um Deus único, que era o Deus mais poderoso e tudo mais. Mas eles criam, não, Jacó tem o Deus dele, não. Se é o mais um Deus tá me abençoando, venha todos os deuses me abençoar, né? Tipo, é como se a gente fosse dizer assim, chega o Moabita lá e chega pro faraó e dizer, olha, Baal te abençoe. Provavelmente o faraó ia dizer, não, então gostei da sua bênção, né? De mais um Deus pra me abençoar, né? Era um Deus estrangeiro, né? Era um Deus exatamente. Então, eles tinham todos os deuses ali no panteão deles, né? Eles tinham todos os deuses ali, mas tinha outros deuses ao redor, de outras culturas, né? Então talvez, digamos, não seria algo tão estranho, porque eles reconheciam que existiam os outros deuses e reconheciam que, tipo, tá vindo bênção, é melhor pra nós, né? Melhor do que coisa ruim, né? Não é o caso para nós cristãos, né? Se o diabo tá nos abençoando, não é bom, não. Ele tá fazendo coisa ruim. E nós estamos no caminho errado, provavelmente, né? Isso. Tipo, não é bênção nenhuma isso. Então, dá essa bênção aí pra ele. E o faraó ali pra fazer uma perguntinha, pergunta sobre a idade de Jacó. E ele responde ele então que ele tinha 130 anos, olha só. O cara vivendo bem. Mas ele dizia que apesar de 130 anos, ele não tinha vivido tão bem quanto os antepassados, né? Se a gente for ver, Abraão viveu 175 anos. E Isaac viveu 180 anos. Além do que esses anos dele aí, coitado, foram maus, né? Foram de peregrinação, né? Porque desde Abraão eles não tinham parado ainda lá em Canaã, eles estavam sempre girando. Uma coisa interessante que a gente pode ver também é que Moisés cita essa terra aí de Gozém como Ramessés. Nesse trecho aí que a gente está lendo aí, né? Que era talvez para ajudar o povo da época em que Moisés estava escrevendo, né? Que talvez eles iam se localizar melhor. E também essa cidade mesmo aí também é citada lá em Salmos também como a cidade de Zoan. Então, muitas vezes os autores mudavam os nomes da cidade para os nomes mais atuais. E no verso 12 do capítulo 47 que a gente está lendo, mostra como a comida ela já estava sendo racionada naquele momento, né? Porque José alimentava a família conforme o número de filhos, né? Então a gente já vê ali que, apesar de toda essa fartura, toda essa felicidade aí, mas eles recebiam um pãozinho contado lá, né? Tu tem 3 filhos, tá aqui 3 pão, né? Exatamente. Então José colocou os pais e irmãos aí nessa terra que tu falou aí, né? Que foi a ordem do faraó, inclusive, né? Providenciou tudo que precisava pro sustento, e a fome continuou, e José, então, com todo o seu plano, agora voltando pra José, né, deixando a família um pouco de lado, quer dizer, não deixando a família de lado, mas, né, tu entendeu, ele tinha um trabalho a fazer, né, tipo, beleza, vieram de férias aí, galera, agora eu tenho que voltar ao trabalho, que eu tenho que trabalhar aqui. Fica aí que eu tenho que cuidar aqui, eu tenho que administrar essa terra. Então ali, aquilo que tu comentou antes, Botega, que Egito ficou muito rico, porque José ele conseguiu recolher, pelo menos é o que a Bíblia diz, né, toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, né, que foi pra comprar todo o trigo que eles tinham estocado e tal, e aí o faraó conseguiu bastante prata, né, bastante dinheiro, vamos dizer assim, né, até que se esgotou. E aí chegou um momento que os egípcios e todos mais, eles não tinham mais prata, né, eles não tinham mais o que pagar. E daí José, o que ele disse? Então agora vocês começam a trazer o rebanho de vocês, né? Começa a trazer o que vocês têm aí, cavalo, ovelha, boi, tudo que vocês têm, que a gente vai trocar por trigo, né? E aí tu me pergunta, Botega,
talvez a pergunta que você está se fazendo, por que as pessoas trocavam ovelha, boi e tudo mais por trigo? Por que o trigo era tão importante? Todo mundo queria trigo. Então, por que, Botega, tu sabe? Me fale, por quê? Porque eles faziam pão? Também, porque o trigo, ele era muito melhor que leguminosas e frutas e tudo mais, porque o trigo, ele durava bastante tempo, né? Então, quando tu conseguia, além Estocaram por 7 anos, estocar, né? Estocar por 7 anos, né? Então, tu conseguia fazer pão, tu conseguia fazer várias coisas, farinha, né? E tudo mais, claro, porque a farinha vem do trigo, então, obviamente, fazia o pão, então, né? Pra fazer o pão, tu tinha que fazer a farinha. Exatamente, tinha que fazer a farinha antes. Mas tu entendeu? Então, por isso que as pessoas precisavam do trigo, porque era, digamos assim, uma coisa que dá pra ter em grandes quantidades e era suficiente, matéria-prima, assim, pra né? várias coisas. E era suficiente. E porque se tu fosse começar a matar a ovelha aí, primeiro que as ovelhas não iam ter muito o que comer, né? Aí tu não ia ter, ia acabar as ovelhas, né? E aí tu comer todas as ovelhas, acabou as ovelhas, não tem mais ovelhas, vai fazer o quê, né? Aí, então, era melhor tu vender a ovelha em troca de cereal, que tu ia sobreviver muito mais do que se tu comesse a ovelha. Isso aí. Exatamente. E daí foi assim que foi indo, né, Botega? José foi enriquecendo o bolso do faraó, né? Assim como nós brasileiros enriquecemos os bolsos dos nossos políticos. Vai saber quem que vai estar sendo preso agora, quando o episódio sair, né? Isso. E daí, só que assim, chegou uma hora que acabou os rebanhos, né, Botega? E aí o que aconteceu? É uma coisa bem interessante isso aí, porque tu imagina que não só no Egito, não só ali na área do Egito, mas também nos arredores ali, que nem tu falou de Canaã e tal, né? Então tu imagina quanta gente ia lá comprar e quanta prata o Egito tinha arrecadado aqui. O pessoal ao redor não tinha mais dinheiro para pagar. Ou seja, toda a prata da região e toda a prata não só do Egito, mas das civilizações ao redor, estavam no Egito. O Egito já tinha pegado todo o dinheiro, né? E aí agora estava pegando todos os rebanhos e além disso... E a inflação lá em cima, né? Imagina, né? E não só isso... Agora também estava pegando as terras deles e também usando as pessoas como escravas. Então foi a primeira vez, né, José implementa tipo uma forma feudal, né, que a gente vai ver depois nos feudos, né, que provavelmente, mais uma vez, você deve ter estudado isso no colégio, por favor. Mais um motivo de tu ter estudado, né? Às vezes a gente estuda essas coisas, por que eu vou ter que estudar a Idade Média, e feudos, o que são essas coisas? Olha ali, ó. Mais um motivo, ó. E José implementou uma forma feudal, né, em que as pessoas eram, de certa forma, escravos do faraó, mas elas continuavam vivendo nas próprias terras. O faraó provia sementes para essas pessoas e as pessoas pagavam 20% ou 1/5 do que elas produziam para o governo e o resto eles podiam consumir. Então, primeira vez que tu tem uma certa forma de imposto nacional, né? Então todo o pessoal ali, não só do Egito, mas de Canaã, as terras eram do faraó, né? Então tu não era dono da tua própria terra, mas o teu trabalho tu tinha que pagar 20% pro faraó. E é interessante que isso depois também é utilizado no povo de Israel, né? Deus cria também esse dízimo para o povo de Israel sustentar essa teocracia que estava ali depois do Êxodo, né? Muito bem, Botega. Então a gente chega aí na parte já no finalzinho aí da história, né? A gente viu ali que José, ele administrou muito bem o Egito, recebeu sua família e agora então a gente chega nos finalmentes aí de Jacó, nos últimos suspiros, né? Que Jacó, então, ele viveu um tempo ali no Egito, né? Viveu 17 anos aí, né? 17 anos. E, então, chega nos finalmente aí, aproximando-se a hora de sua morte, ele manda chamar José, né? E ele pede pra José fazer uma promessa, Botega, muito semelhante àquela, lembra que a gente falou num outro episódio, eu não lembro qual episódio que foi, que é aquela da coxa, né? Uhum. Que é a de Jacó, né? O episódio de Jacó. Que é Exatamente, Botega. O episódio de Jacó, inclusive, então, deixa eu falar uma coisa pra ti. Link no post. E é interessante que Jacó vê como os filhos foram multiplicando. Então, de certa forma, Jacó pode ver a promessa de multiplicação ali, da prosperidade do povo se acontecendo ali no Egito.
Então, Botega, já que a gente falou sobre o fim, né, da vida de Jacó no episódio de Jacó, eu acho que a gente não precisa falar de novo, porque o pessoal tem que escutar o episódio de Jacó daí, né? Com certeza, né? Não vamos falar de Jacó no episódio de José. Já foi falado episódio de José. Isso, vamos dar só um passant. Um passant, né? Não, um passant é que Jacó pede pra ele jurar porque ele não vai sepultar ele no Egito, mas vai sepultar ele na terra de Canaã. Inclusive, Botega, lembrando que foi o que Deus prometeu a Jacó, né? Na promessa, quando ele estava indo pro Egito, disse, olha, tu vai ser enterrado, vai ser sepultado em Canaã, tu vai voltar pra Canaã, né? Tu não vai ficar pra sempre. Isso. Os três patriarcas estavam juntos lá, né? Depois que Jacó morreu, né? Eles foram os três juntos para lá. Aqui ajuda na promessa ali do povo, né? Depois o povo ficou mais 400 anos ali no Egito, mas ajuda ao povo lembrar de que a terra deles era em Canaã, tanto que os três patriarcas ali estavam enterrados lá, né? Jacó é embalsamado, mas lembra que ele não foi embalsamado com todo aquele misticismo egípcio, né? Ele foi embalsamado pra durar a viagem, pelo menos, né? Sim. E mais ou menos assim, tipo, eu vejo que José, ele tenta ser egípcio e hebreu, né? Ele não tenta, digamos, eu sou administrador do Egito, mas eu vou fazer a forma hebreia aqui de como embalsamar uma galera aqui, né? Não, ele fez um pouco da forma egípcia também, né? Fazendo todo esse embalsamamento aí e o tempo de choro que ele teve, né? Ele deixou o tempo de choro do povo egípcio também acontecer. Que era um pouco diferenciado do que o povo hebreu estava acostumado. Mas, depois de todo esse tempo de lamentação, essa comitiva vai, então, para Canaã, né? Na verdade, José pede a permissão aí pro faraó, para que fosse levado lá para Canaã, né? Que o faraó aceita isso. E então vai toda essa comitiva para lá, para levar o corpo de Jacó. Então vai não só toda a família de Jacó, mas também uma comitiva real ali do faraó. Então, e depois também que José promete isso aí, como a gente viu também no episódio sobre Israel, daí no caso, né? Não sobre Jacó, porque daí foi, né? O Jacó, Israel, no caso, no fim da sua vida, acontece aquela questão lá, que ele abençoa Efraim e Manassés e tudo mais, né? Que no caso, ele dá a bênção a José e depois diz, olha, os teus filhos vão ser meus filhos, que Efraim e Manassés, no caso, e daí ele dá a bênção aos dois filhos. Acontece aquela questão lá que tu falou, que ele inverte as mãos, né? O primogênito não é quem recebe a maior bênção, mas sim o Efraim. E depois, Botega, Israel, ele acaba morrendo. Acontece isso aí que tu comentou sobre a questão da levada, do cortejo, né, de Israel para a terra de Canaã, para sua terra natal, para ser sepultado lá, né? Por causa que José prometeu isso. Então acontece essa questão da conversa com o faraó, como tu comentou. E acontece o sepultamento do Jacó. E a gente chega então já meio que dá um pulo aí já para a morte de José, né? A gente pode ver que entre a morte de Jacó e depois a morte de José foi assim um tempo normal, né? Não teve nada de importante que precisasse ser colocado ali na história. Mas só que assim, uma coisa interessante antes da morte de José é que lembra que quando José falou para os seus irmãos, que ele disse assim, olha, eu sou José, eu sou irmão de vocês, estou vivo. Lembra que eles ficaram atônitos, ficaram aterrorizados, né? Ficaram assim, como sem saber, e eles ficaram meio receosos assim, né? Lembra que aconteceu isso aí? Tava escrito com a pulga atrás da orelha ainda. Isso, e eles ficaram, digamos assim, esses 17 anos no Egito com a pulga atrás da orelha. E talvez, digamos assim, desde aquela viagem eles já estavam com a pulga atrás da orelha. Porque quando José, ele volta ao Egito depois de sepultar o pai dele em Canaã, os irmãos se perguntam, e agora? O que José vai fazer com a gente? Né? Será que ele guardou rancor? Porque o nosso pai morreu, né? E agora não tem mais Jacó para proteger a gente. Será que José vai fazer mal? Porque José, ele é muito importante aqui no Egito. José pode fazer o que quiser, né? E daí o que eles falam? O que eles falam, Botega? No versículo 16, capítulo 50, que eles falam? Mandaram um recado para José. Não tiveram nem a cara, nem a macheza de ir lá na cara de José falar e dizer assim, mandaram um recadinho lá pelo telecarinho.
pelo WhatsApp, pelo Egitozap. menininho, o menininho lá que entrega os papelzinhos, disseram assim: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José fez o quê? O que ele mais sabe fazer. Chorou. Chorou e perdoou os irmãos, né? Não, mas eu creio que ele já tinha perdoado os irmãos. Isso. Já tinha perdoado. Só que os irmãos, né, estavam, né? E mais uma vez ele fala assim como Jesus, né? Ele perdoa aqueles que fizeram mal a ele e dá graças a Deus porque aquele mal que foi causado a ele, na verdade, foi transformado em bem, né? O mal que foi causado a Jesus foi transformado em bem para toda a humanidade, né? Isso. Ou aqueles que serão salvos, dependendo da tua visão teológica. Depende da tua visão teológica. Possibilitando então que José sustentasse a família até dos irmãos, né? Então, esse bem aí foi o que causado a José, né? Um pouquinho pior do que o bem que Jesus causou para nós, né? Jesus causou um bem muito melhor para nós. Mas então aí chegamos no fim da história de José, né? Ele então morre aos 110 anos de idade, né? Deu tempo cada de vez se vão criar, vivendo menos, né? Dá pra ver, né? Como o pessoal tá vivendo cada vez menos, né? Como é que fala assim? A faixa etária da galera tá diminuindo aí com o tempo. Mas enfim, mesmo ele morrendo um pouquinho mais jovem do que os antepassados dele, ele conseguiu ver até a terceira geração de filhos, né? Pra ver como o pessoal fazia filho rápido lá, né? Ele conseguiu colocar o bisneto dele no colo dele. Então o pessoal tava procriando fácil ali, né? Estavam bem, né? Não tinha nada pra fazer, faziam filho, né? Mas mesmo não assim, tinha TV, né? Tinha acabado os 7 anos de fome, né? Já tava na prosperidade. E mesmo assim ele morreu confiando que Deus, como tinha prometido a terra prometida ao povo, que o povo levaria ele para a terra prometida, o que realmente demorou os 400 anos lá, mas Moisés levou os ossos dele para a terra prometida e Josué enterrou ele lá junto na terra prometida. Isso, né, uns 400 anos depois. E no fim, ali no fim ainda, no capítulo 50, ainda é a primeira vez que José fala pela primeira vez, então, os 3 patriarcas juntos, né, Abraão, Isaac e Jacó. Então, começa então essa história dos 3 patriarcas serem citados assim dessa forma. Aí então agora começa, na verdade termina o livro de Gênesis e começa o livro de Êxodo, mas a gente tem entre um e outro 280 anos de silêncio, né, até o nascimento de Moisés, então o começo do êxodo do povo para a saída do Egito e então todo esse povo de Israel lá para a Terra Prometida. Então a gente fecha Gênesis agora. Isso aí. Muito bem, Botega. Então, muito legal conhecer a história de José, né? José, o rei do Egito, será? Não, ele não estava acima do faraó de jeito maneira, porque o faraó era mais importante que ele, mas ele era importante também. Vamos ver as considerações finais, então, o que a gente aprende com José, Botega? Eu acho que as minhas considerações, elas são muito parecidas do que eu falei no outro episódio, né? Porque a história de José, ela é bem retilínea, assim, ela... Até parece que é a mesma pessoa, né? Apesar de a gente ter esse ganho agora, me parece que essa segunda etapa tem menos coisas construtivas, né? Parece que a gente aprende mais nos problemas do que nos momentos bons, né? Mas eu continuo com a ideia de que a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Até se tu for comparar a vida de José ali no Egito como o nosso trabalho hoje, por exemplo, nós temos que ser como José no nosso ambiente de trabalho, que é não se deixar ser influenciado por pensamentos errados que a gente vai ter, né? Desde pessoas talvez que vão pregar algo diferente da nossa fé ou vão duvidar da nossa fé, até mesmo quando a gente enfrenta pessoas que agem de forma não cristã, mentindo ou fazendo com que tu minta, algo desse gênero, que a gente possa ser influenciadores aonde a gente está envolvido, né? Seja no teu trabalho ou
até mesmo numa coisa que tu tá ajudando, né? Uma ONG, sei lá, trabalha na igreja, sei lá. Tu seja sempre a pessoa que influencia, que influencia as pessoas pro lado bom. E, como a gente pode ver, José ganhou um posto de confiança por causa disso, porque ele não mentia, ele fazia as coisas certas, ele pensava no bem do povo, mesmo não sendo o povo dele, né? Ele pensou em ajudar, né? Ele não, quando ele ofereceu 7 anos esse plano de 7 anos ruins, 7 anos bons e 7 anos ruins, ele em nenhum momento pensava que a família dele ia vir lá. Então ele não tava, eu vou fazer isso porque daí eu vou ter condições de ajudar minha família, né? Então ele ofereceu esse serviço mesmo sendo para um povo que não era, né, um povo correto, de certa forma. Então a gente não pode se fechar numa bolha e só fazer coisas para os cristãos, só coisas para a igreja, porque é dessa forma em que o faraó foi tocado por Deus, né? Pôde conhecer a Deus e conhecer como o Deus de Jacó era tão poderoso. E eu vejo, acho que a principal coisa para mim nesse ponto, nessa segunda parte, é essa, assim, como o trabalho de José foi importante, né, para abençoar tantas pessoas. Então, tipo, ele não buscava fazer o melhor por ele ou para as pessoas, mas ele buscava fazer o melhor para honrar a Deus. Isso, no teu trabalho tu tem que honrar a Deus acima de todas as coisas, não agir de forma egoísta ou digamos, criar um apartheid aí no teu ambiente de trabalho, sei lá, né? Não, porque eu gosto dessas pessoas, eu vou, sabe, fazer as coisas para que elas se deem bem e as outras que eu não gosto, não vou. Então, ele fez isso porque ele sabia que Deus seria glorificado ali no Egito da forma com que ele estava agindo, e ele ganhou postos, ele melhorou dessa forma, né? Então, acredito que se a gente estiver passando por algum problema, a gente precisa nos firmar em Deus, para que a gente possa, no ambiente de trabalho, no ambiente onde que talvez isso esteja sendo difícil para nós lidarmos, a gente tenha forças para influenciar e ser a luz que ilumina esses lugares, né? Então acho que a melhor parte dessa história para mim agora, nessa segunda parte aí, é essa de influência no trabalho que ele fez, né? Ele foi realmente uma pessoa que liderou tanto na família também, né? Como ele perdoou os irmãos e todas essas coisas, né? Ele sempre foi uma pessoa que liderou, que foi à frente de tudo isso, sem rancor, Então, tu vê como ele era um cristão muito antes de conhecer a Cristo, né? Muito antes de tu ter os 10 mandamentos, né? Então, hoje a gente tem 10 mandamentos, a gente tem a Bíblia do jeito que a gente tem, né? Bíblias de estudo, todas essas coisas, e o nosso coração ainda é mau, né? Então, naquela época eles não tinham nem nada da Bíblia, né? Porque era antes do tempo de Moisés escreveu o Pentateuco, então eles tinham só a história falada, eles só contavam sobre Deus, a história um ao outro, e não tinha nada escrito naquela época. Então é isso aí. O que tu fala, Duda? Muito bem, Botega. Eu entendo, acho que, principalmente nessa segunda parte, 3 coisas bem interessantes ali. Primeiro, do perdão, até tu já deu uma pincelada ali quando tu comentou do rancor, né? Então, no sentido que a gente percebe quão forte foi a questão de perdoar seus irmãos e tudo mais. Porque se coloca no lugar de José, os caras venderam e tal e tudo mais, ele teve que passar por todo aquele sofrimento. Só que uma coisa importante é que ele perdoou porque ele sabia que Deus também perdoava ele, e também ele sabia do propósito de Deus, né? Ele dependia de Deus, né? Que eu já tinha comentado no episódio anterior. Então, esse perdão, assim, que a gente também possa pensar sobre isso. Pô, será que não posso perdoar? A oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, será que a gente tá perdoando, né? Porque diz lá, né? Logo os versículos depois, se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa, né? Claro que não vamos entrar em discussões teológicas aqui nesse momento, nessa consideração final rápida, mas, né, a questão de que por que a gente se acha melhor do que Deus, né?
que Deus pode nos perdoar e nós não podemos perdoar as outras pessoas, né? Então a gente pode aprender isso com José. Olha tudo que José passou e ele foi capaz de perdoar, não guardar rancor. E lá no final da sua vida ele fala isso daí, né? Quem sou eu, né? Tipo, eu sou o Deus de vocês para julgar vocês? Não, né? Sou eu, tô no lugar de Deus? Não. E Deus também, ele faz com que coisas ruins possam se tornar o bem, se a gente depende dele, né? Em todo momento. Então essa é uma coisa interessante, a gente poder entender o propósito de Deus, não guardar, ficar pensando no passado e tal, mas pensar na frente, o que Deus quer com isso? Será que Deus, tipo assim, tem um propósito com essa situação que tá acontecendo? Será que Deus tem alguma coisa melhor para acontecer na minha vida? Ou eu preciso aprender alguma coisa com isso, né? E tudo mais. Então chegar lá no final e a gente ter olhado para não ficar olhando para trás para remoer o passado, mas para aprender com os erros. E mais uma questão, Botega. Última questão é que a gente percebe mais uma vez, porque a gente pega ali, né, começou ali conversando sobre os tempo que ele administrou, o quão bom administrador José foi, né? Porque pegou ali, depois no tempo da fome ali, além de ajudar sua família, ele também foi bom administrador porque ele conseguiu toda a prata do lugar, conseguiu todos os rebanhos, conseguiu todas as terras, conseguiu todas as pessoas. Digamos assim, o faraó dominava tudo, cara. Entendeu? Então, não deve ter sido complicado. Por isso, e é por isso que o povo hebreu que estava lá no Egito, eles eram escravos dos egípcios depois quando a gente chegar em Moisés. É por isso que eles eram escravos. Não é por causa que aconteceu alguma coisa e tal, o Egito conquistou o povo, né, hebreu. Não, é porque eles foram pra lá, ganharam a terrinha deles lá, depois eles não tinham mais dinheiro, não tinham mais rebanho, não tinham mais nada, eles deram as terras, deram suas vidas, e aí quando ia nascendo gente, ia sendo escravo, e eles tinham que pagar aquela quinta parte, por causa que José decretou que assim ser pra sempre, né? No começo do Êxodo já fala ali que o faraó que estava naquele momento não conhecia a José, né? Já tinha passado muito tempo de José, então para ele era só um povo que tinha enriquecido, porque imagina, se José era, digamos, o governador, ele, tipo, e a gente vê mesmo ali no Êxodo depois como o povo, ele era abençoado por Deus, né? Então ele era mais próspero do que o povo do Egito, então... Mesmo pagando a quinta parte pro faraó, que era o imposto que José tinha colocado que ia ficar, né, pra sempre. Isso. Pra sempre, né, entre aspas. Pra sempre naquele... eu não visitei o Egito ontem pra saber se eles ainda pagam sim, a quinta parte pro faraó lá. Mas beleza, Botega, então é isso. Muito interessante a história de José, né? Inclusive a história de José, a história de Moisés são histórias bem conhecidas, né? Acho que o pessoal gosta de contar a historinha do Egito para as crianças, né? Mas essas histórias aí são bem interessantes, porque demonstram o quanto José, ele dependeu de Deus, né? O quanto José, ele olhou para Deus, seguiu a Deus, foi fiel, fugiu do... Como é que é, Botega? Fugiu das tentações aí da mocidade, né? Fugiu de tudo isso, as tentações quando era jovem e tudo mais. E a gente percebe quando a gente pode aprender essa questão de perdão, de fé, dependência e tudo mais com José, além de administrar, né? A gente pensar no futuro, pensar, né, em guardar as coisas agora para depois, então nós estamos preparados para quando vier a fome, né? Isso você pode entender como quiser, né? Cuidado, que nem o Botega tinha falado sobre prosperidade no episódio anterior, cuidado com essas coisas fora de contexto, né? E tudo mais. Mas é importante pensar nisso, dependência de Deus. Eu acho que resume a vida de José. O que tu acha, Botega? Pode ser? Muito bom. Dependência uma boa palavra pra resumir. Olha ali. Então tá. Então pra quem fica, prega de feedback até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Nossa senhora, essa foi algo estrogonoficamente sensível. Né, você vê, né, foi algo, né, de
sumidade, né, Dandy? É, uma coisa... É algo... tipo uma Beatriz, né? Uma criança, uma adolescente tão alegre, né? Foi algo frugal, foi simples, mas ao mesmo tempo foi pachorrento, né? Ou seja, calmo, sereno, acomodado, né? Você sempre... você é uma pessoa sumidade, né? Uma pessoa... personalidade importante, né? Sabe? Dandeco, Opa. vale lembrar o nosso feed, que é um feed cromático, né? Pelo amor de Deus.org.br/feed/podcast. E você pode acessar pelo amor de Deus.org.br/iTunes para ser redirecionado para a nossa página no iTunes. Vamos, Dandeco, agora sim para os feedbacks do episódio 104. A gente falou sobre o início da história de José, que foi complementada nesse episódio 105. Quem foi o primeiro? Primeiro foi ele, o Abner Lobo. Que ele disse: Um personagem da Bíblia que precisa de um episódio é o Abner. Baixando, depois eu volto. Sei. Querendo puxar pro lado dele, né? Sei bem isso. Mas vou dizer, Dandeco, eu falei lá pra ele, né? Quando a gente falar sobre Davi, provavelmente a gente vai ter que citar Abner. Então, só que Davi vai demorar, porque Davi, a história é comprida, né? Vai um tempinho. Mas o Abner voltou, o que ele disse. Ele voltou várias vezes e o segundo comentário dele foi: o Lourival Gonçalves nunca mais apareceu, né? Pois é, estamos com saudade do Lourival Gonçalves, que é uma pessoa, né, estrambólica. Lourival é uma pessoa pessoa batráquio, né? Pior, né, o Lourival que comentou, né, e agora está aí. Ninguém está fazendo mais nada por ele. Não, mas o Abner Lobo está sentindo saudades, e nós também, né? Porque o Lourival é uma pessoa helicopterizada, né? Uma pessoa subjetivamente qualificada, né? Aquela pessoa perene, né? Que dura muito, é imortal. Mas o Abner, ele está bem pândego, né? Nesses feedbacks, porque ele comentou pela terceira vez, né? O que ele disse? Muito bom episódio. Será que José nasceu para ser o rei do camarote? Só uma correção. No comparativo de venda de José com Jesus, o Rafael Botega falou que Jesus também foi vendido por 20 ciclos de prata, mas Jesus foi por 30. É verdade. Eu acho que o Botega quis dizer que ambos foram vendidos por preço de escravo. Até eu falei isso lá nos comentários pro Abner, mas pra quem não leu, né? Então, pra saber, ambos foram vendidos pelo mesmo preço de escravo. Daí agora, por que então o primeiro foi 20 e o segundo 30, né? Por quê? Por causa que subiu o preço, né? Se você perceber aí, depois, né? Depois com a lei também, mais pra frente, o valor do escravo, da venda de escravo, sobe pra 30, né? Então, é a famosa inflação, né? É a inflação, né? Depois ficou bastante tempo desse valor. Mas vamos à próxima! A próxima, Dandeco, é uma pessoa que merece o respeito tecnológico, a pessoa medieval. Quem é? É ela, a Débora de Menezes Souza. O que ela disse? A história de José é realmente inspiradora. Agora, o que foi aquele show de neologismos e uso de palavras super difíceis na área de feedback? E demais. Até a segunda parte, abraço. Muito bom, e continuamos, né, Dandeco? Né? Nosso vocabulário é um vocabulário extenso. Isso, apesar de o Lourival estar taciturno na área de feedbacks, né? Aqui a área de feedbacks, ela permanece igual, nós lendo 100% dos feedbacks de uma forma incólume, Dandeco. Aqui ninguém fica taciturno. Aqui não. Quer dizer, calado. Exatamente. Estamos chegando, Dandeco, ao oferecimento da área de feedbacks, né? E para não deixar essa finalização tênue, Dandeco, vamos dizer aqui quais são as nossas indicações, ou melhor, a indicação. Opa, a indicação de hoje é o Lado a Lado, episódio 3, Indumentária. Opa, link no post desse episódio, Lidl, um episódio retumbante, um episódio cabriocárico. É um episódio Shabata, né? Isso, um episódio Janota.
Janota, Dandeco. Janota, que significa bem vestido, porque elas falaram sobre indumentárias, meninas lá do lado a lado. Vejam só, hein? Então, né, veja só, é um episódio que merece o respeito tecnológico, porque você pode escutar lá e escutar o papo sobre essa questão do indumentária. Falaram sobre história, Dandeco, falaram sobre cultura, sociedade e tudo mais. Muito recomendado e o link já está no post. E por hoje, acho que é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Até o próximo podcast. Até mais! Tudo de